Ok, galera, bom dia. Estou aqui para falar um pouco, inclusive, do trabalho. Agora há pouco acabei de assistir aí o documentário fotográfico que eu produzi em 2011, no estado do Piauí, né? Então, de vez em quando eu pego, inclusive, esse trabalho, esse documentário, esse vídeo, esse filme, para assistir, até para fazer algumas análises e tirar algumas dúvidas, inclusive analisar algumas conclusões de erro técnicos, profissionais, inclusive, que ocorreu, inclusive, no trabalho. Inclusive, por ser um primeiro trabalho, né, eu produzi sozinho, então, e aí é lógico, é óbvio que vai ocorrer algum tipo de falha, algum tipo de erro, de equívoco técnico dentro desse trabalho. E aí por isso que de vez em quando eu, inclusive, pego e repasso para mim assistir, para me ouvir e tirar algumas conclusões, analisar onde ocorreu alguns erros. Então, o trabalho, inclusive, já tem 1 ano e pouco que foi produzido. Quando eu terminei de fazer o trabalho, foi na metade do ano, do semestre do ano que passou. Então, eu, inclusive, andei fazendo a distribuição de algumas cópias para algumas pessoas que estão próximo de mim, que inclusive ficaram sabendo da produção do trabalho e fizeram questão de adquirir esse trabalho, né? A minha ideia era que as pessoas, inclusive, assistissem o trabalho e, inclusive, fizessem algum tipo de crítica, debate, para, inclusive, ganhar corpo do trabalho. O trabalho, inclusive, é um trabalho que ele é urbano e rural, porque ele tem duas situações diferentes. Inclusive, eu abro o trabalho em Teresina, capital do Piauí. Eu cheguei, inclusive, em Teresina praticamente no final do dia, então não tinha mais como eu chegar na casa dos meus pais, na cidade de Las Veloso. A cidade fica quase 160 quilômetros de Teresina. Então eu resolvi ficar em Teresina à noite ali, e para seguir no dia seguinte, na parte da manhã, para minha casa, para a casa dos meus pais. Então, logo à noite, como era mês de janeiro, mês, inclusive, característico da temporada de chuva na região, então se formou, inclusive, estava se formando uma chuva, aquela chuva bem característica, inclusive, da região do Piauí, inclusive de Teresina, que sempre são chuvas com trovoadas, relâmpagos, vento, enfim. E aí eu, inclusive, tive esse privilégio de estar em Teresina e pegar uma chuva, coisa que nunca ocorreu comigo. Por várias vezes estive em Teresina e nunca tive essa oportunidade de ver essa situação. Então, após a chuva, eu peguei a máquina e fiquei na sacada, inclusive, do hotel, no segundo andar do hotelzinho, no piso superior, e comecei a fazer algumas fotos noturnas ali, e aí não ficou muito, lógico, à noite, sem muito recurso de luz, então as fotos ficou comprometida, mas dá para entender alguma coisa.
Então, no dia seguinte, na parte da manhã, inclusive, eu saio para o centro de Teresina e faço mais algumas fotos e volto para poder seguir viagem. E aí, no interior, inclusive, eu pego mais elementos, mais características dentro da foto, dentro da proposta, inclusive, que era fazer o trabalho. As fotos, ela traz, inclusive o trabalho, traz alguns elementos interessantes na questão sociológica, na questão política, na questão, inclusive dentro do campo da antropologia e geográfica, e dentro do campo da geografia, porque a foto tem algumas fotos que traz, que mostra são frutas, são árvores frutíferas, que são características da região, e também o solo também da região, que são a região lá, ela é característica dessas, seu solo, um solo que tem pedras soltas misturadas com barro vermelho, sim, é uma coisa bem característica da região. Então, dependendo do que você vai andando na região, você vai se deparando com essas características desse solo. E logo em seguida eu me deparei, inclusive, com um outro tipo de solo, que é um solo arenoso, com pedras grandes, que são pedras de arenitos. Então, é um trabalho muito bem elaborado, que traz, inclusive, uma riqueza dentro desse campo de estudo, para teoria, para tese, para até mestrado, de quem realmente tem interesse em buscar estudar, fazer esse estudo. Então, e aí, trabalham, as fotos são, já está dizendo, são fotos documentárias, são fotos documento, né? Então, tem algumas coisas, tem participação de pessoas, de outros objetos pessoais, tem participação de solo, tem participação de animais. Então, são essas características, essas fotos, elas são bem características dentro dessa temática, dentro desse campo da filosofia e de teoria científica, história, dentro do campo da história. Então, o trabalho é um trabalho muito rico dentro desse campo. E por incrível que pareça, inclusive o trabalho fecha de novo em Teresina, com fotos, são duas fotos. Uma foto, inclusive da hora que eu estou chegando no aeroporto, eu faço uma foto panorâmica, onde pega grande parte do aeroporto, na frente, né? Estacionamento, enfim. E a outra foto é a hora que a gente estamos saindo para embarque na aeronave, né? Que aí o pessoal está seguindo na minha frente, e aí eu pego e depois eu faço essa foto também, uma foto panorâmica também, onde pega aí várias pessoas, inclusive pessoas já subindo na aeronave, né, dentro do avião. E aí fecha esse trabalho. Lógico que houve alguns erros técnicos no trabalho, né, na organização, inclusive na seleção do trabalho, na produção. Na edição não, a edição está muito bem feita, muito bem elaborada, até porque a pessoa é um profissional que trabalha, inclusive, na área. Mas o erro, inclusive, foi um erro meu que eu cometi por a minha inexperiência e
tá familiarizado com esse negócio, mas aí a gente vai, inclusive, a gente vai tirando, inclusive, assistindo o vídeo, assistindo o trabalho, inclusive, para poder tirar, analisar e poder tirar essas análises de erros críticos, e no futuro trabalho a gente produzir melhor, com melhor qualidade, com mais objetividade. Então, esse é o trabalho, né? Ainda não consegui fazer a divulgação correta do trabalho, porque a minha ideia é pegar o trabalho e divulgar, inclusive, para algumas instituições de estudo dentro desse campo, dentro dessa área, né? Que tenha interesse, inclusive, em trabalhar com esse trabalho, com essa produção dessas fotografias. Então, eu estou aqui ainda na expectativa de produzir, fazer a divulgação desse trabalho corretamente, como deve ser, como proposta minha, como meu objetivo foi produzir o trabalho e divulgar e fazer, inclusive, palestra, inclusive, em cima desse trabalho. Então, infelizmente, até agora não ocorreu nada disso, mas as coisas são assim mesmo. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, e aí, no momento exato, mas foi até bom dar esse tempo, porque, inclusive, com essas análises, com essas observações que eu faço no próprio trabalho, de ver, eu vou, inclusive, amadurecendo mais, inclusive, o meu entendimento, a minha análise sobre o trabalho, sobre as fotos qual eu produzi. Então é isso, gente.